Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há nas suas mãos, na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, sim, tu te deitarás, o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, e guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te o darei, tendo-o tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas para os sinceros está o seu segredo. Maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Certamente Ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomarão sobre si confusão. Aleluia. Conselhos de grande sabedoria, irmãos, úteis para a vida daqueles que amam o Senhor, beneficiados pela graça do Filho de Deus. Aqui vem ensinamentos no princípio que
traz grande fundamento para melhorar o nosso viver. Os irmãos vejam que a expectativa de bênção e de coisas boas para todos aqueles que se dedicam em agradar a Deus. Desde o começo, recomenda para não esquecer a lei do Senhor e no coração guardar os seus mandamentos. Todos os princípios de nosso viver dentro da palavra de Deus, guardando os seus mandamentos, são benditos por Ele. Não há falta de bênção sobre aqueles que amam agradar ao Senhor. Ele promete aumentar os dias de vida e paz, aumentá-los, desde que se dediquem a agradá-lo. Pede para não desamparar a benignidade e a fidelidade, e atá-las ao pescoço, e escrever nas tábuas do coração. Então, os irmãos, vejam quanto ensinamento tem aqui, recomendações, para que a gente possa achar graça e bom entendimento aos olhos do Senhor. E também reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, para que as nossas veredas, nossa direção, o caminho por onde andarmos, sejam endireitados, que não hajam tropeços no nosso caminhar. Então é necessário reconhecer o Senhor em todo o nosso viver, sabendo que todos somos descendência dEle e dependentes dEle. Não há ninguém que possa dizer que vive por si, porque a vida está na mão de Deus e nenhum homem tem poder de segurá-la. Tem poder até de tirá-la, mas segurá-la não. Por quê? Porque isso depende de Deus. O Senhor mantém a vida em nós até quando Ele quer. E nós não temos domínio sobre o nosso próprio viver, até porque agora nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. E devemos honra ao Senhor em toda a nossa vida. Estas recomendações, irmãos, para que faça jus às bênçãos de Deus em todo o viver. Primeira bênção dele é quanto à nossa vida espiritual, de alimentar em nós a esperança de vencer este mundo para herdarmos a vida eterna nos céus. Esta é a primeira. E depois, durante o nosso viver nesta terra, não faltarão também as suas bênçãos sobre aqueles que forem fiéis e sinceros para com o Senhor. Por isso, irmãos, ele dizia que eram bem-aventurados aqueles que encontrassem sabedoria e buscassem conhecimento, ou seja, procurar conhecer cada vez mais a vontade de Deus, o querer de Deus, que é a nossa maneira justa de viver perante Ele, consciência em paz, viver limpo, sem nenhuma contaminação, porque fazendo isso nós estaremos sempre debaixo da sua santa mão, e debaixo da mão de Deus há bênçãos em abundância para todos nós. Mas a maior bênção, irmãos, que nós não podemos perder, é a bênção que nos foi feita de salvação eterna. Nada adiantaria, irmãos, uma grande bênção no viver terreno, pessoas benditas, porque tudo que faz prospera, porque a vida material ela é abundante e a pessoa tem tudo quanto necessita, vive tranquila, viva em paz, mas o seu ser, a sua alma, não ter futuro garantido e não ter coisas guardadas para viver a eternidade. Porque muitos têm tudo quanto quer nesta vida, mas para a eternidade não guardam bens, guardam males, ofensas, maldições, pecados de toda a natureza. Isto é a reserva que a pessoa amontou aqui para receber no fim. Mas aqueles que se dedicam em agradar a Deus, que querem servir a Deus, ainda que não consigam,
porque vivem com esta natureza humana, mas dentro de si há uma pura e santa intenção de agradar a Deus. Deus é aquele que pelo seu Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ninguém é forte, irmãos, para caminhar por si mesmo e poder dizer que agrada a Deus por aquilo que já sabe, aquilo que faz. Se algum bem fazemos, não procede de nós, procede de Deus, porque a nossa natureza também Deus nos deu. E Ele é quem nos abençoa com as bênçãos como Jacó abençoou José, as bênçãos dos céus de cima. Quer dizer, as mais altas bênçãos de Deus cairão sobre aqueles que forem fiéis e que querem servir a Deus. Ora, irmãos, entendemos sim que fragilidade, fraqueza em nós existe, dificuldade em cumprir os preceitos de Deus, como cantamos. Em teus preceitos quero viver. Nós queremos viver segundo os preceitos de Deus, segundo a predeterminação de Deus em nossa vida. Mas nos faltam virtude, nos faltam força, nos falta inteligência para prever o mal antes que aconteça. Porque muitas vezes nós erramos porque percebemos logo depois que falhamos. E se nós tivéssemos percebido antes, poderíamos nos livrar de errar diante do Senhor. Então estas falhas que temos, irmãos, nós indo aos pés do Senhor, Ele nos ajuda a compor aquilo que nós falhamos e nos santificar para continuarmos nesta graça. O que não se pode é afastar-se do Senhor, ficar longe do Senhor através das ilusões, das vaidades deste mundo. Então nós não teremos condição de estar perto. Mas quem procura estar perto do Senhor, ou seja, honrando-o em todo o tempo, certamente precisou do Senhor e imediatamente a sua misericórdia ali se manifesta. Por isso que o povo de Deus busca servir ao Senhor, vai à casa de Deus para honrar, para louvar ao Senhor e adorá-lo também, mas para ouvir o que o Senhor tem a dizer, ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas. Então nós estamos aqui nesta manhã. O que o Senhor nos quer dizer com isto é que bênçãos abundantes existem para os que são fiéis e que não servem a Deus atrás das bênçãos, mas servem ao Senhor para amá-lo cada vez mais e agradá-lo melhor. Sobre estes não falta socorro, não falta misericórdia, não falta atenção de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Quantos irmãos e irmãs que o Senhor chamou há muitos anos estão até hoje firmes. Por quê? Por sua proposição só, por sua vontade, por sua força? Não. É porque o Senhor o ajuda, lhe dá força e suporta as suas imperfeições. Que Deus nos dê graça, irmãos, que nós possamos ter vontade de agradar a Deus. Veja o que diz aqui: o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens de estilo orvalho. Este conhecimento de Deus em nós, irmãos, faz com que as portas na nossa vida espiritual se abram e a palavra destile sobre nós como orvalho da noite. Porque fazendo isto, receberemos sempre o contato com o Senhor. Quem caminha com o Senhor não é infeliz, não conserva consigo a tristeza, não cultiva a maldade, ao contrário, busca o bem e o bem o acompanha. Que Deus nos dê graça, irmãos, de ouvindo este conselho desta manhã, voltemo-nos para o Senhor com vontade de agradá-lo melhor. Certamente que o Senhor é aquele que abrirá a sua mão e nos ajudará a vencer este mundo. O Senhor não nos chamou para ficar no caminho, não nos chamou para ficar vencido sobre o poder das trevas. Ele manda a luz quando precisa, Ele limpa o caminho quando for necessário, porque Ele quer nos levar avante. Então no Senhor tem força
o idoso, tem força o enfraquecido na fé, buscando encontra, o jovem encontra força, porque do Senhor procede todo o benefício que necessitamos, e o Senhor quer levantar o ânimo do seu povo para servi-lo com alegria, e não somente com lágrimas, querendo voltar, querendo desistir o que aconteceu com Israel. Israel, quando chegou no deserto e as coisas ficaram difíceis, logo veio o desejo de voltar, desistir da missão, voltar novamente ao Egito, porque lá, apesar de serem escravos, mas tinha um alimento que matava a sua fome, tinha água que matava a sede. E agora no deserto, apesar de estar seguindo para uma terra prometida, sentiam falta de água e sentia falta de pão, mas ninguém morreu de fome no deserto, irmãos. Morreram sim os que murmuraram contra o Senhor, os que quiseram voltar, mas nós estamos aqui, cremos que a maioria quer prosseguir, não queremos voltar, não queremos desistir, sigamos avante, sirvamos a Deus com prazer e com alegria, porque bênçãos dos céus há sobre a nossa cabeça. Por isso, irmãos, que o Senhor sempre nos recomenda a andarmos com Ele. Quem anda sozinho pode tropeçar, quem anda com o Senhor não tropeça. E que Deus nos dê graça nesta manhã, de que todos possam sentir aqui que estão caminhando com Cristo. Com quem é que tu tens andado? Quem é que é teu companheiro? Quem é que te segue? É o Senhor ou são outros senhores? É o Senhor Jesus que tem mais manifestação em ti do que outras coisas. Se assim for, o Senhor sempre estará contigo. Mas se em ti manifestam outras coisas e você esquece-se do Senhor, então terás dificuldade de alcançar a bênção para vencer as montanhas que estão diante de ti. Hoje o Senhor te dá força, te abre a mente e diz: teus caminhos serão aplainados, limpos, tropeços tirados, se você abraçar a palavra e amar o Senhor. Que desça nesta manhã o amor de Deus sobre todos nós, e que de nós também aumente o nosso amor para com Ele. Por isso, irmãos, temos que olhar que não fomos chamados para ficar neste mundo. Temos um destino definido. O pecador, o ímpio, não pensa no futuro. E quando se fala no futuro, se ofende, porque teme que o pior aconteça. Mas aqueles que foram chamados no caminho santo, seguindo o Senhor, não tem medo do amanhã, não tem medo do futuro. Por quê? Porque sabe que o seu futuro é futuro de paz. Se alguém precisa de ser consolado, se alguém precisa do conforto, sirva estes conselhos desta manhã para te confortar e te consolar e dizer que o teu trabalho nesta graça não é vão, o teu esforço não é perdido. As dores que você sente para poder agradar a Deus não ficam no esquecimento. Deus se lembra de todos nós. Por isso, irmãos, que o Senhor, desde o começo desta bendita graça, nos tem ensinado e repetido os ensinamentos. Amor a Deus, amar aos nossos irmãos, procurar agradar ao Senhor em tudo. Não falta sempre o apoio e a mão de Deus. Senhor, dá de falar desta maneira, porque alguns nesta manhã precisam ser ajudados, porque olhando diante das dificuldades, vê que não vê saída, não vê como transpor as montanhas que estão diante de si, mas Deus te avisa que Ele desfaz as montanhas, Ele levanta os vales, aplana o teu caminho. Ninguém fique parado por falta de ajuda de Deus. As provas da tua vida têm finalidade definida. As aflições desse tempo presente têm plano de Deus escrito ao teu respeito. Nada de Deus vem, irmão, se não vier antes
algum sinal da nossa dedicação e da nossa entrega. Quem estiver totalmente entregue ao Senhor, saiba de uma coisa, que depois de todas as suas aflições e angústia, haverá de Deus um agrado, haverá de Deus alguma coisa na tua vida. E o Senhor, para fazer isto, espera uma reação nossa. Que haja neste dia uma reação em voltar ao Senhor, buscar mais, orar mais, entregar-se mais ao Senhor, que ninguém ficará confundido na vinda do Senhor Jesus. Que é esta a nossa finalidade. Nós não fomos chamados para outra coisa. O Senhor, quando nos chamou, não prometeu de nos dar uma bênção grande nesta vida terrena, para a gente viver uma vida de alegria, gozar do que tem no mundo. Não, Ele prometeu nos tirar deste mundo para levar consigo. Jesus, orando a Deus, o Pai, disse: Pai, Tu tens me guardado, mas guardaste estes que estão comigo. Eu os guardei enquanto estava com Ele, mas agora eu quero que eles estejam também comigo e contigo. Nosso final, irmãos, é estar com o Senhor. Ninguém despreze o chamamento do Senhor, que é para a glória eterna nos céus. O Senhor não te chamou para ser crente só. Porque tem muitos que dizem: Senhor me chamou para ser crente. Mas ser crente, o que quer dizer isso? É crer que Jesus Cristo te salvará da condenação eterna. Para isso nós fomos chamados. Se nós cremos que somos salvos, seremos salvos se formos fiéis até a morte. Deus seja louvado.